O solo do seu jardim está gerando eletricidade agora mesmo. Bactérias em cada punhado de terra liberam elétrons enquanto decompõem matéria orgânica. Essa reação acontece debaixo de toda a floresta e de todo o quintal na Terra, desde antes da existência dos humanos. E existe um formato de cobre que a captura, uma bobina. Ela custa $3 de arame de qualquer loja de materiais de construção. Você pode montá-la em 10 minutos e enterrá-la no chão ao lado das suas plantas. Um fazendeiro em Kentucky fez exatamente isso há mais de 100 anos. Ele enterrou bobinas de cobre em solo úmido e alimentou lâmpadas elétricas que pendiam de suas árvores sem rede elétrica, sem combustível e sem fios. Seu filho testemunhou que as luzes nunca se apagavam. Ele transmitiu a voz humana através do solo um ano inteiro antes de Marconi enviar um único clique pelo Atlântico. 1.000 pessoas o viram fazer isso. Então ele foi encontrado morto de fome em um barraco cercado por suas bobinas enterradas. Sua patente ainda está registrada. A bobina ainda produz corrente. E em 2024, a Universidade Northwestern construiu uma célula de combustível com base no mesmo princípio. Bactérias do solo doando elétrons para um condutor, e ela gerou 68 vezes mais energia do que precisava. A conclusão deles foi: enquanto houver matéria orgânica no solo, ela pode funcionar para sempre. Isso não é uma metáfora. Esse é um achado publicado de uma das principais universidades de engenharia dos Estados Unidos. Uma bateria autoalimentável sob seus canteiros que ninguém nunca te contou que existia. Mas antes de eu revelar o sistema completo, se você é um jardineiro de quintal cansado de pagar por fertilizantes tóxicos, eu preparei um plano de colheita gratuito para você. Ele revela 7 fertilizantes de custo zero que realmente superam o Miracle-Gro e o método preguiçoso de não escavar que elimina as ervas daninhas permanentemente. Um dos meus leitores, Dan, usou o truque do fertilizante dentro de casa e seus tomates cresceram o dobro do tamanho dos de seus vizinhos. Para obter acesso instantâneo ao plano e a uma dica de jardinagem esquecida semanalmente, clique no primeiro link na descrição abaixo ou escaneie o código QR na tela agora mesmo. Se você estiver assistindo na TV, basta abrir a câmera do seu celular, apontá-la para a tela e tocar no link amarelo que aparece. Leva 3 segundos e o plano é totalmente gratuito. Nos próximos 26 minutos, este vídeo rastreará a história oculta de um único formato de cobre ao longo de 2 séculos, de uma estação de telégrafo na Escócia a uma fazenda em Kentucky e a um laboratório universitário em Illinois. Ele mostrará como esse formato interage com a química do solo para gerar eletricidade, mobilizar nutrientes e alimentar plantas sem fertilizante. E explicará por que essa tecnologia, documentada, patenteada e demonstrada publicamente por mais de 180 anos, nunca apareceu em um livro didático de agricultura. A história começa em 1841 com um relojoeiro em um buraco no chão. Alexander Bain era um relojoeiro escocês com um problema. Ele queria construir um relógio que nunca precisasse ser dado corda. Sua solução foi radical. Ele pegou uma placa de zinco e uma placa de cobre, as enterrou a cerca de 1 metro de distância em solo úmido e as conectou com um fio. O zinco, sendo mais reativo, liberava elétrons espontaneamente. Esses elétrons fluíam pelo fio até o cobre, produzindo uma corrente contínua e estável. Subterraneamente, o solo úmido transportava íons carregados entre as placas para completar o circuito. Cada mineral dissolvido, cada vestígio de sal, cada ácido orgânico na água subterrânea tornou-se parte do eletrólito. O solo não estava apenas segurando os metais no lugar. Era um participante ativo na reação. Bain usou essa corrente para alimentar o primeiro relógio elétrico do mundo. A patente britânica número 8 de RINA 763 descreve cada detalhe. O dispositivo funcionou por meses sem precisar dar corda, sem reabastecer e sem manutenção. Em poucos anos, empresas de telégrafo em toda a Grã-Bretanha adotaram o mesmo princípio. Eles enterravam placas de cobre e zinco sob estações de retransmissão e usavam o solo como condutor de retorno para sinais elétricos. O método de retorno pela terra reduziu pela metade o custo do fio de telégrafo, cortando pela metade a quantidade de cobre necessária. Estações ao longo da ferrovia de Edimburgo a Glasgow
funcionavam com corrente extraída do solo. Engenheiros documentaram que alinhar as placas de norte a sul aumentava a produção. Solo úmido funcionava melhor. Solo seco matava a corrente. Mas quando as condições eram certas, essas baterias de terra funcionavam por meses sem supervisão. O chão estava vivo com eletricidade, e engenheiros vitorianos a estavam usando discretamente para conectar um império. Aqui está o detalhe que deveria ter lançado uma revolução agrícola e nunca o fez. Trabalhadores de telégrafo e fazendeiros locais notaram que a grama crescendo diretamente acima das placas enterradas era diferente. Mais escura, mais densa, mais alta, óbvia o suficiente para ser vista à distância. Um chefe de estação em Yorkshire apontou uma faixa verde exuberante correndo ao longo de uma linha de retorno enterrada. A grama de cada lado era comum e pálida. Acima do cobre e do zinco, a vegetação parecia pertencer a um clima diferente. O padrão se repetia onde quer que o solo conduzisse corrente entre dois metais enterrados. Ninguém publicou um artigo. Ninguém enviou um pesquisador. A observação passou de boca em boca e desapareceu discretamente. Esse silêncio duraria quase um século, mas do outro lado do Canal da Mancha, um agrônomo francês estava prestando atenção exatamente a esse tipo de observação. Justin Christofleau passou os anos entre 1910 e 1940 desenvolvendo um sistema que ele chamou de eletrocultura. Seu dispositivo central era uma antena atmosférica, um poste de madeira autoencimado por um coletor de metal feito de fios de cobre e zinco conectados por um cabo que descia para o solo. A antena capturava a eletricidade atmosférica do ar, do vento, da chuva e das mudanças de temperatura entre o dia e a noite, e alimentava uma corrente fraca, mas contínua, diretamente no solo. Entre 1922 e 1927, fazendeiros nas regiões vinícolas da França testaram o dispositivo de Christofleau. Os resultados foram documentados com fotografias, depoimentos juramentados e medições de campo. As colheitas dobraram. As culturas cresceram 2 a 3 vezes mais rápido. Christofleau relatou que em campos não tratados e não irrigados, as batatas atingiram 6 pés e 3 polegadas de altura, produzindo de 30 a 35 tubérculos, pesando de 1 a 2 libras cada. Cenouras cresceram até 19 polegadas. Uma velha pereira que mal tinha casca restante foi totalmente rejuvenescida e começou a produzir peras, pesando até 1 libra cada. Tudo sem esterco, pesticidas ou fertilizante. Ele registrou uma patente suíça em 1925 e uma patente francesa em 1934. Então, a indústria de fertilizantes respondeu. Christofleau foi levado a tribunal por lobistas agroquímicos. Apesar de evidências fotográficas e dezenas de depoimentos juramentados de fazendeiros, ele foi forçado a se defender contra uma indústria cujos lucros foram dizimados por um dispositivo que custava quase nada e nunca precisava de substituição. A palavra eletrocultura foi efetivamente apagada da literatura agrícola francesa. As patentes de Christofleau sobreviveram, seus resultados sobreviveram, sua reputação não. Enquanto Christofleau lutava em tribunais na França, um engenheiro nascido na Rússia e vivendo em Paris já havia provado algo ainda mais perturbador sobre o cobre e a vida biológica. Em dezembro de 1924, George Lakhovsky infectou deliberadamente 10 plantas de gerânio com Agrobacterium tumefaciens, uma bactéria que produz tumores comparáveis ao câncer em animais. Assim que todas as 10 plantas desenvolveram tumores, Lakhovsky pegou um único laço de fio de cobre nu, com cerca de 30 centímetros de diâmetro, com as 2 extremidades abertas e sem se tocar, e o colocou em volta de uma das plantas infectadas. O anel era sustentado por uma pequena estaca isolante. Nenhuma fonte de energia, nenhum fio, nenhuma bateria, apenas um círculo de cobre com uma lacuna. Em 3 semanas, os tumores na planta tratada caíram. Em 2 meses, a planta estava florescendo. Todas as 9 plantas não tratadas morreram em 30 dias. Lakhovsky apresentou esses resultados à Academia Francesa de Ciências em 2 de abril de 1928.
patrocinado pelo proeminente professor D'Arsonval. O pesquisador Haile, da Escola Nacional de Agricultura de Montpellier, replicou as descobertas e documentou que o anel de cobre prolongou as estações de crescimento, aumentou a produtividade da batata e acelerou a germinação em todos os tipos de sementes testados. Aqui está o detalhe que pode ser compartilhado. Lakhovsky propôs que cada célula viva é um circuito oscilante microscópico, um minúsculo transmissor e receptor de rádio. O anel de cobre atuou como uma antena sintonizada na frequência ressonante das células da planta. A energia atmosférica capturada reforçou o próprio sinal da célula, sobrepujando as oscilações mais fracas das bactérias causadoras de doenças. A planta não combateu o câncer. O anel de cobre permitiu que a planta vibrasse o câncer para fora da existência. Um único anel aberto de fio de cobre, 50 centavos em materiais, curou o câncer em plantas na Academia Francesa de Ciências. A tendência das pulseiras de cobre, que varreu os anos 1950, como um remédio para a artrite, era uma versão simplificada desta pesquisa. A pulseira só funciona se o anel estiver aberto. Um anel fechado não faz nada. Lakhovsky, um proeminente antinazista, fugiu de Paris para Nova York. Ele morreu em 1942. Seu equipamento hospitalar desapareceu discretamente. Agora, viaje para Murray, Kentucky. Nathan Beverly Stubblefield era um eletricista autodidata, um fazendeiro prático e um produtor de frutas. Em 1898, ele patenteou um dispositivo que pegou o conceito da bateria terrestre e o enrolou em uma bobina. Fio de cobre e fio de ferro enrolados lado a lado, em torno de um núcleo de ferro, camada após camada, separados por tecido isolante. O cobre era isolado. O ferro era nu. Quando a bobina era umedecida, a reação galvânica entre os dois metais dissimilares gerava uma corrente primária. Como os fios eram enrolados em forma de solenoide, essa corrente primária também induzia uma corrente secundária por indução eletromagnética. Um dispositivo, duas formas de eletricidade a partir de nada além da umidade do solo. Patente dos Estados Unidos, número 600-457. O escritório de patentes chamou-a de bateria elétrica. Stubblefield chamou-a de receptor. Ele insistia que o dispositivo estava interceptando energia elétrica, já fluindo pelo solo. Ele enterrou essas bobinas em solo úmido, perto das raízes das árvores em sua fazenda. Seu filho Bernard testemunhou décadas depois que as bobinas alimentavam lâmpadas de arco que pendiam das árvores e queimavam continuamente. Não havia fios conectando a nenhuma rede elétrica. A fazenda de Stubblefield ficava a quilômetros da fonte de eletricidade mais próxima. Bernard também relatou que seu pai era meticuloso quanto ao posicionamento. As bobinas não funcionavam com a mesma eficácia em todos os lugares. Stubblefield usava um método deliberado para encontrar locais onde as correntes naturais do solo eram mais fortes. Frequentemente perto de afloramentos rochosos, árvores perenes ou nascentes de água corrente. Na véspera de Natal de 1901, um grupo de crianças na casa de Stubblefield ouviu o Papai Noel falando através de um receptor sem fios e sem fonte de energia convencional. Marconi só enviaria um único clique de código Morse através do Atlântico em dezembro do mesmo ano. Stubblefield já estava transmitindo fala humana clara através do solo. Em 1902, ele demonstrou a tecnologia em Washington, D.C., transmitindo voz de um barco a vapor em movimento no rio Potomac para a margem. A Scientific American cobriu a demonstração. Então Stubblefield recuou para a paranoia. Ele se recusou a comercializar, recusou ofertas substanciais e tornou-se um recluso em um barraco rústico perto de Murray, cercado por sinais de alerta e bobinas enterradas. Em 28 de março de 1928, ele foi encontrado morto. Fome. O homem que transmitiu a voz humana através do solo antes de Marconi transmitir um clique pelo ar morreu sozinho e esquecido. Em 1991, o governador de Kentucky o proclamou oficialmente o verdadeiro inventor do rádio. Então agora os fios convergem. Bunny prova que o solo é um eletrólito em 1841. Christoflo prova que a eletricidade atmosférica dobra as colheitas em 1922.
Lakhovsky prova que um anel de cobre aberto cura o câncer em plantas em 1924. Stubblefield prova que uma bobina de cobre enterrada produz eletricidade utilizável. E em 2024, uma equipe da Universidade Northwestern provou que todos eles estavam certos com instrumentação moderna. Eles construíram um dispositivo que chamaram de célula de combustível movida à terra, do tamanho de um livro de bolso. Ele colhia elétrons liberados por bactérias enquanto digeriam material orgânico no solo. O dispositivo gerou 68 vezes mais energia do que o necessário para operar seus sensores internos e transmitir dados sem fio. Funcionou em condições úmidas e secas. O engenheiro-chefe afirmou que, enquanto houver carbono orgânico no solo para os micróbios decomporem, a célula de combustível poderia potencialmente durar para sempre. O estudo foi publicado nos anais da Association for Computing Machinery. Cada componente pode ser comprado em uma loja de materiais de construção. A terra debaixo de um jardim não é inerte. É eletricamente ativa, sempre foi. A linha do tempo conta a história da supressão. Fritz Haber e Carl Bosch desvendaram a produção industrial de amônia em 1909. Agricultores americanos gastaram 300 milhões em fertilizantes sintéticos em 1945. Em 1975, esse número ultrapassou 3 bilhões. O Comitê Britânico de Eletricidade, estabelecido sob o Ministério da Agricultura em 1918 e composto por laureados com o Nobel, passou 2 décadas documentando ganhos de produtividade com métodos elétricos. Em 1936, cada relatório foi carimbado com não para publicação e lacrado. O comitê foi dissolvido. Citações acadêmicas para a eletrocultura caíram mais de 90%. Nenhum memorando secreto foi necessário. O mercado recompensou o consumível em detrimento do permanente. A aplicação prática a qual a comunidade de eletrocultura chegou coloca a bobina no centro do sistema. O dispositivo principal é chamado de antena atmosférica, e o que se segue é a configuração exata que os praticantes relatam produzir resultados mensuráveis. Os materiais são simples. Fio de cobre sólido, nu, de calibre 16, não trançado, não isolado, não aço revestido de cobre. Cobre puro sólido, nu. Está disponível em qualquer loja de materiais de construção ou elétrica por cerca de $3 por um carretel de 50 pés. Um carretel é suficiente para 2 antenas. A estaca é uma cavilha de madeira, uma vara de bambu ou um galho reto. Um napa 2 polegada a 1 polegada de diâmetro funciona bem. 6 pés é na altura mínima recomendada. 8 pés é melhor. Quanto mais alta a antena, mais energia atmosférica ela coleta. Uma antena de 6 pés cobre aproximadamente 225 pés quadrados. Christoph Loh recomendava 20 pés ou mais para campos agrícolas. Mas para um canteiro de jardim de quintal, 6 a 8 pés é o ponto de partida prático. O enrolamento segue um padrão específico. Começando na base da estaca, o fio é fixado, enrolando-o firmemente em torno da parte inferior 3 ou 4 vezes. Então a espiral começa. No hemisfério norte, o fio é enrolado no sentido horário quando visto de baixo. Ou seja, se a estaca estiver em pé e o observador estiver olhando para ela do chão, o fio espirala para a direita à medida que sobe. No hemisfério sul, o enrolamento é no sentido anti-horário. O espaçamento entre cada volta da espiral é de aproximadamente 1 a 2 polegadas na parte inferior, gradualmente aumentando para 3 a 4 polegadas, perto do topo. Uma estaca de 6 pés usa aproximadamente 20 a 25 pés de arame. O fio restante na parte superior é moldado em um cone aberto ou um laço espiral aberto de cerca de 4 a 6 polegadas de diâmetro, apontando para cima. Este é o coletor. Não deve ser dobrado em um círculo fechado. A extremidade aberta importa. Um laço fechado não funciona como um receptor oscilante. As 6 a 8 polegadas inferiores da estaca com o fio de cobre bem enrolado são firmemente inseridas no solo. O cobre deve fazer contato direto com o solo. Se o solo estiver seco e duro, um furo-guia feito com uma chave de fenda ou uma cavilha fina evita que a estaca rache. A antena deve ser posicionada de forma que sua localização no jardim siga uma linha norte-sul. Norte verdadeiro, não norte magnético.
Um aplicativo de bússola ajustado para a declinação magnética local fornece a orientação correta. Esse alinhamento segue a direção das correntes telúricas naturais da Terra, que Christoph Low e Stubblefield documentaram como a orientação ideal para capturar eletricidade do solo. 3 avisos sobre materiais que os praticantes enfatizam. Primeiro, o fio deve ser de cobre nu. Fio isolado, fio revestido e aço revestido de cobre não conduzirão carga atmosférica para o solo. A superfície de cobre precisa de contato direto com o ar acima e o solo abaixo. Segundo, a estaca deve ser de madeira ou bambu, nunca de ferro ou aço. Victor Schauberger documentou que ferramentas de ferro diminuíam o magnetismo do solo, aumentavam a carga de trabalho do agricultor e criavam condições semelhantes à seca. Cobre, latão e bronze não produziam esses efeitos. Terceiro, arame galvanizado não deve ser usado como substituto. O revestimento de zinco bloqueia a interação do cobre com a carga atmosférica e altera a relação galvânica com o solo. Para aqueles que assistiram ao vídeo anterior sobre o sistema de pirâmide de cobre, a antena de bobina atmosférica substitui a pirâmide como coletor de energia acima do solo. O sistema subterrâneo permanece o mesmo. Toras de madeira dura não tratadas enterradas que atuam como reservatório de água e célula de combustível microbiana. Biocarvão carregado como um ímã de nutrientes e condutor elétrico, e uma bateria de terra de cobre-zinco na zona da raiz. Os detalhes completos da construção para as camadas subterrâneas, incluindo espécies exatas de madeira, protocolo de carregamento de biocarvão e instalação da bateria de terra, estão no vídeo anterior. Os avisos de segurança merecem ser brevemente repetidos. Nunca use madeira tratada sob pressão, que contém arsênico. Nunca plante perto de nogueira preta, que libera juglona que mata plantas de jardim. Sempre carregue o biocarvão por pelo menos 48 horas em chá de composto, emulsão de peixe diluída ou urina diluída na proporção de 1 parte para 10 partes de água antes de enterrá-lo. Porque o carvão não carregado absorve nutrientes do solo circundante e temporariamente priva as plantas de nutrientes em vez de alimentá-las. A bateria de terra usa um pedaço de tubo de cobre de 6 polegadas e um prego de zinco galvanizado por planta, de 8 a 12 polegadas de distância, 6 polegadas de profundidade. Um par por planta é o limite. O excesso de zinco se acumula e estressa as plantas. O excesso de cobre prejudica minhocas e micróbios benéficos. Um multímetro pressionado contra o cobre e o zinco lê entre 0,8 e 1,1 volts. Quando a leitura cai abaixo de 0,5 volts, substitua o prego de zinco. O lado do cobre dura várias estações. A diferença crítica entre a pirâmide e a bobina é a cobertura. Uma pirâmide de cobre fica sobre um canteiro e foca a energia para baixo através de seu ápice. Uma antena de bobina atmosférica irradia a energia coletada para fora através do solo em todas as direções a partir do ponto onde ela entra no chão. Uma única antena alta pode influenciar uma área muito maior do que um canteiro. Múltiplas antenas espaçadas pelo jardim criam uma rede. Para um quintal típico, uma antena por canteiro é o ponto de partida mais simples. O segundo dispositivo de cobre é o anel de Lakovsky e ele é adicionado no nível da planta individual. A construção leva menos de 1 minuto. Um pedaço de 12 polegadas de fio de cobre sólido, nu de calibre 14 ou 16, é dobrado em um círculo de aproximadamente 30 centímetros, cerca de 12 polegadas de diâmetro. As duas extremidades são deixadas abertas com uma lacuna de aproximadamente 1 a 2 centímetros entre elas. As extremidades não devem se tocar. Um anel fechado não tem função de circuito oscilante. Coloque o anel ao redor da base de uma planta, apoiado em 2 pequenos gravetos de madeira ou palitos de picolé inseridos no solo para manter o cobre fora do chão e isolado do contato direto com o solo. O anel deve ficar cerca de 2 a 3 polegadas acima da superfície do solo, cercando o caule da planta sem tocá-lo. Um anel por planta. A lacuna aberta deve ficar voltada para o norte para um alinhamento ideal com o campo magnético da Terra. A combinação de uma antena de bobina acima, uma bateria de terra abaixo
e um anel de Lakovsky ao redor de cada planta cria 3 camadas de cobre trabalhando em 3 escalas diferentes simultaneamente. A antena coleta energia atmosférica na escala do jardim. A bateria de terra gera eletricidade galvânica na escala da zona radicular. O anel captura frequências ressonantes na escala da célula individual. Todos os 3 alimentam o solo enriquecido com biocarvão, que conduz a corrente combinada através da zona radicular. A madeira subterrânea se decompõe e alimenta os micróbios do solo com carbono orgânico. Esses micróbios liberam elétrons como um subproduto metabólico. Esses elétrons fluem através do biocarvão e do circuito cobre-zinco, mobilizando nutrientes que alimentam as plantas. As plantas crescem, perdem folhas e soltam raízes. Essa matéria orgânica volta para o solo e se torna alimento para a próxima geração de micróbios. Novo carbono entra por cima. A eletricidade é gerada por baixo. A água é armazenada na madeira e liberada sob demanda. Nutrientes são atraídos e retidos pelo biocarvão. A antena atmosférica coleta energia do vento, da chuva e das mudanças de temperatura que são repostas todos os dias pelo sol. O sistema não se esgota. Ele se intensifica. A cada estação que funciona, o solo fica mais rico. A comunidade microbiana se torna mais diversa e a produção elétrica fica mais forte. O prego de zinco é o único componente que é consumido e é substituído por centavos. Todo o resto persiste por séculos ou é naturalmente renovado. Mesmo o solo esgotado, compactado e sem vida começa a circular novamente assim que a madeira enterrada fornece uma fonte de alimento para os micróbios. O biocarvão lhes dá um habitat. A umidade lhes dá um eletrólito. E o cobre dá a todo o sistema um caminho condutivo. O solo não precisa começar saudável. O sistema o torna saudável. É assim que o solo morto se torna uma bateria. Isso não é infinito no sentido do livro didático de física. É um sistema onde cada entrada está livremente disponível na natureza e cada saída se realimenta no próximo ciclo. Os antigos amazônicos que criaram os solos de terra preta entenderam isso. Seu biocarvão ainda está produzindo alimentos 2000 anos depois, sem nenhum insumo químico. Os micróbios já estavam doando elétrons. O solo já estava conduzindo corrente. A atmosfera já estava carregando carga. O cobre apenas dá a tudo isso um caminho a seguir. Este é um sistema natural. Os praticantes acompanham os resultados com um refratômetro, medindo o Brix nas folhas das plantas a cada 2 semanas. Brix mais alto significa maior densidade de nutrientes e maior resistência a pragas porque os insetos não possuem as enzimas para digerir o tecido vegetal rico em açúcar. A voltagem da bateria de terra é monitorada com um multímetro digital, uma sonda no cobre, uma no zinco. As plantas são fotografadas ao lado de uma régua toda semana. As colheitas são pesadas em uma balança de cozinha no final da estação. Uma linha de controle é mantida ao lado do canteiro de teste. Mesmo solo, mesma água, mesma luz solar, mesmas sementes, mas sem antena, sem madeira enterrada, sem carvão, sem metais e sem anel de Lakovsky. Os números contam a história. É assim que observações de quintal se tornam ciência repetível. É assim que a base de evidências que foi selada em um cofre do governo há 90 anos é reconstruída a céu aberto. A indústria de fertilizantes vale mais de 200 bilhões de dólares por ano. O mercado de pesticidas adiciona mais 60 bilhões. Uma antena de bobina de cobre custa 3 dólares. Um anel de Lakovsky custa 50 centavos. Um prego de zinco custa centavos. Biocarvão custa 4 dólares o saco. A madeira enterrada é gratuita. Uma instalação que se autoalimenta, se autoirrigua, gera sua própria eletricidade e fica mais forte a cada ano que permanece no solo. A bobina de Stubblefield ainda produz corrente. As patentes de Christoflow ainda estão registradas. O anel de Lakovsky ainda funciona. A célula de combustível da Northwestern funciona. A física nunca mudou. A única coisa que sempre mudou foi quem controlava a conversa sobre como os alimentos deveriam ser cultivados. A razão pela qual isso não é ensinado não é porque não funciona.
é que funciona muito bem e de forma muito permanente para uma indústria construída no esgotamento anual e na compra repetida. A realidade econômica é poderosa. Se isso mudou sua forma de pensar sobre o que um pedaço de fio de cobre de $3 pode fazer, envie este vídeo para alguém que cultiva coisas. A melhor maneira de desenterrar a ciência esquecida é plantá-la em cada jardim da rua. Se esta história mudou sua forma de ver a energia oculta sob seus pés, por favor, se inscreva e curta o canal. Estamos desenterrando a história que eles tentaram enterrar. Plante as sementes do futuro. O próximo tesouro de conhecimento esquecido será revelado em breve.